Fala, galera, área técnica com Falso 9 vindo para mais uma edição, a segunda edição desse programa que chegou para ficar. Dessa vez a gente vai continuar na área técnica com gente que faz futebol, com um convidado especial. Por que especial? Entre outras coisas, porque até pouco tempo, assim como eu, ele falava de futebol e hoje ele faz futebol, ele fez a transição, vai contar um pouco disso para a gente. Quem vai vir aqui é o jornalista de formação, analista de desempenho formado por CBF, MBP, ATFA, figura conhecida do público comante, especialmente porque foi a voz e o rosto do Futuri por muito tempo. Futuri que é uma grande inspiração para outros canais que vieram a seguir falando sobre tática, como o meu, por exemplo. Tá? Então, a gente vai falar hoje com o scout da América do Sul, do Pafos do Chifre, que é o Gabriel Correia. Então, esse é o momento que o Falso 9 sai da teoria e invade a área técnica. Gabriel, como tu sabe, esse é um canal voltado exclusivamente para tática, mas é fato que, infelizmente, aliás, é fato que a tática não é a única dimensão relevante de um jogo. Então eu te pergunto, tática, técnica, física ou mental? Qual é a principal dimensão desse jogo que tanto nos intriga e apaixona, Gabriel? Tudo bem, Vitor? Primeiro prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre o esporte que a gente mais ama e falar sobre tudo que envolve esse trabalho de análise. Primeiro que o Vitor também é um conterrâneo meu, né? Ou eu sou um conterrâneo dele, depende do ponto de vista. Mas, assim, essa pergunta eu gosto muito dela porque eu acho, primeiro, como o jogo está envolvido nessas quatro partes, eu acho que as quatro elas estão totalmente ligadas umas às outras. Mas se a gente pega, e eu gosto de fazer isso, ter isso comigo sempre, de olhar os principais jogos do mundo, quando a gente começa a olhar que o funil fica cada vez menor, as principais equipes de Champions, vamos lá, Barcelona, Real Madrid, Bayern, Manchester City, Liverpool, todos esses clubes, o funil ele vai diminuindo naturalmente. É claro que a parte técnica ela ainda é um topo, né, do jogo, a parte tática ainda é muito importante. Acho que a parte física tem desenvolvido e, na verdade, acho muito difícil a técnica não estar atrelado também a muitas coisas físicas, desde biotipo de um jogador, desde perfil de um atleta. Mas eu particularmente, né, gosto muito de pensar na parte mental como o último dos últimos funis de um atleta. E não se o cara tem um bom comportamento fora de campo ou algo assim, mas a parte mental em tomada de decisão, porque eu acho que os melhores jogadores, eles tomam as melhores decisões durante uma partida, são os caras também que muitas vezes abdicam, né, da vida fora de campo, no sentido de abdica da família e não de não estar com a família, mas em muitos momentos sim, de não estar com a família, isso não só para o futebol, isso a gente costuma ouvir dos caras do basquete, o LeBron James falou muito sobre isso recentemente, né? Imagina, o cara que começou com 17 anos, tá com 40 agora, e são 82 jogos na temporada, os times dele sempre iam para playoffs de NBA, então passa aquele período considerável, e obviamente o off-season ali, né, fora da temporada, tem que treinar. Então eu penso muito no mental como a última, não sei se barreira, mas o último funil, porque a parte técnica, física, tática, para mim, ela já é algo que é muito mais claro de se observar, mas a parte mental acho que ainda tem muita coisa a se explorar de um atleta, de se entender de um atleta, então eu coloco como último funil, não sei se é o mais importante, mas com certeza eu acho que um diferencial muito grande, porque não adianta ter uma grande técnica, uma grande parte física, se tu não tiver a cabeça e a mentalidade para isso. Então, se a gente considerar um último funil, né, do topo do topo do topo do esporte, eu consigo pensar muito nessa parte mental como o último nível aí para os caras que querem chegar no topo, certamente, Vitor. Gabriel, assim, é uma honra para mim ter você como conterrâneo e hoje eu estou gravando 2 entrevistas com conterrâneos. Eu sou um paraense que não milita tanto externamente, mas sou realmente bastante paraense, assim. E hoje vou entrevistar também, que vai sair no próximo programa, o Inácio Neto, que é um técnico da Tuna Luso, que vem do futsal, foi campeão mundial de futsal estudantil como técnico e está despontando, ganhou o prêmio Rolo Maiorana, você conhece, né? Aqui como personalidade esportiva do ano no Pará. E eu acho que, assim, pouco a pouco também a gente está chegando um pouco mais para fazer
futebol de forma mais séria, gente daqui, tem muita gente boa. Cara, eu queria pegar essa tua resposta e fazer vamos explorar um pouco ela. Eu tô lendo, eu sou fã, né? Eu tenho 2 ídolos no esporte. Tá? E eu acho que na vida, fora da família, são meus 2 únicos ídolos. Os 2 estão aqui atrás, não está dando para ver o Zico, mas o outro é o Federer, que está dando para ver bem claramente atrás de mim. Ele tem um livro que não foi escrito por ele, que eu estou lendo, e esse livro ele fala sobre uma coisa que não foi ainda comprovada cientificamente, mas que é a habilidade que caras fora de série têm de parar o relógio. É como se o Federer, na época dele, tivesse 2, 3 segundos a mais para preparar uma batida, para pensar numa jogada, como se cada jogada dele, mesmo aquela que ele corre no último segundo para defender, ela fosse estritamente pensada e genial já na sua essência, como se o ato reflexo dele já fosse genial. Você acredita nisso? Que isso é uma predisposição também que é difícil de dissociar o talento do mental a respeito dessa predisposição, talvez genética, que nunca foi comprovada? Né? Essa é uma das grandes discussões, eu acho, que se tem hoje, né? Porque eu lembro em uma das palestras do Júlio Garganta falando sobre essa questão do talento, porque ele não acredita no talento puro, né? Ele pelo menos nessa palestra que eu acompanhei, ele usou um exemplo de uma criancinha nos Estados Unidos que o pai começou a fazer ela arremessar uma bola na cesta. E claro, do tamanho daquela criança, né, uma bola específica. E sempre que ela acertava, o pai aplaudia e tal, e tudo mais. E aí, num período de 2 anos, ele foi aumentando o nível de desafio, foi aumentando, e a criança acertava sempre. Ela já tinha quase que a mecânica de um arremesso de basquete. Mas infelizmente ele ainda era muito pequeno e não tem a continuação. Não sei se chegou na NBA, não sei se chegou no basquete, na J-League ou em alguma liga de Europa e tudo mais. Mas ele falava muito por esse lado, né? De que também, se você é estimulado desde que você tem, sei lá, 1 ano a chutar uma bola, talvez quando você tenha 5, realmente, você tem mais horas de desenvolvimento motor, de coordenação, de entendimento, ao mesmo tempo que a gente fala muito sobre o jogo de rua. Da criança estar acostumada a jogar na rua em adversidade total. Buraco aqui, é meio fio, é chinelo, espaço curto, pouco tempo para pensar, e isso desde pequeno. Também, ou então quando os maiores, né, sei lá, tem 6, 7 anos, é o melhorzinho da turma, os adultos vão lá, te chamam e tu fica trifeliz para falar sobre, e aí tu consegue jogar, né? E aí tu joga com elas e às vezes tu se destaca. Então tu acaba sendo moldado, entre aspas, moldado, ou pelo menos tu cresce nesse meio. Só que ao mesmo tempo também tem coisa que é realmente muito inexplicável. Às vezes o cara não jogava quando era muito pequeno e chega na elite do futebol, né? Então eu também não tenho uma resposta exata sobre isso. Eu costumo, às vezes, pender mais para um lado, para o outro. Talvez se essa pergunta fosse feita amanhã, eu pendesse mais para um lado. Se eu olhasse um jogador aqui, ela pendesse para um outro. Porque eu realmente acredito que uma criança que é estimulada desde pequenininha, né, a algum tipo de esporte que envolva coordenação, que envolva tomar uma decisão, ela naturalmente, acho que quando tiver mais velha, ela vai ter um desenvolvimento maior sobre isso, mas também acredito que muitas vezes a criança, ela nasce com algum tipo de, talvez a palavra seja dom mesmo, né? Um dom específico para aquilo, para aquele esporte ou para aquela coisa, não é só para esporte, né? Pode ser para qualquer outra coisa. E então, talvez hoje eu não consiga responder que eu tenho um lado ideal, que eu pense que seja possível, mas eu considero que seja possível, uma coisa estar atrelada à outra, ao mesmo tempo que eu também considero que uma criança estimulada desde pequena a um certo determinado esporte, ela pode se dar bem, não é uma certeza, né? Isso também não tem um estudo comprovado que se eu botar uma criança de 1 ano, senão todo mundo ia nascer, ia ter um seu filho, ia botar para jogar na escolinha com 1 ano ali, a criança ia já para elite do futebol. Então não é uma certeza, é uma impressão. Então, mas eu acho que as duas coisas elas podem andar juntas, elas acabam se encaminhando assim, mas também não consigo dar uma exatidão nessa resposta. E tem bons argumentos para todos os lados, né? Se você, no tênis, por exemplo, né? Você tem o caso das irmãs Williams. O pai delas, ele colocava uma bola de tênis colada no teto, não tem teto, berço, né? Mas naquela haste do berço, onde fica a tela mosquiteiro, normalmente aqui, né? Então, ele colocava ali, furava a bola, colocava a bola ali no meio, numa dimensão alcançável pelo bebê. Então, as duas, desde berço, brincavam com bola de tênis, desde berço. E aí você tem o exemplo do Federer, que é filho de pessoas de classe média,
que fizeram zero esforço para que ele se tornasse atleta, que não tinham nada de atleta na família, que ele era jogador de futebol e teve que decidir ali com 8, 9 anos se era futebol, se era tênis. Então, existem bons argumentos para tudo quanto é lado e eu acho que a gente nunca vai ter uma certeza com relação a isso, né, cara? Só se pegarem 100 crianças, assim, vamos pegar 100 crianças sem saber, 50 de um lado, 50 do outro, ver o que acontece, mas aí realmente o senhor estuda para ver, e que ia demorar muitos anos, né, porque tem que esperar elas chegarem num profissional ou não, ver o resultado, mas realmente, assim, tem argumento para os dois lados, sem dúvida. O pesquisador ia morrer antes de dar... O pesquisador ia ter que ser jovem, o pesquisador ainda por cima. Fica já a dica para o Vitor Flávio. Eu vou escrever um artigo esse ano, Gabriel, te dando aqui. Eu vou escrever um artigo esse ano, já vou te dizer o porquê, vou contar para a minha audiência inteira também qual que é o artigo, né? Tem um amigo meu que vai me ajudar, que é membro do canal, que a gente vai levantar dados sobre finalização de primeira e sobre outras situações do jogo. Finalização de primeira é uma coisa que eu acho que a gente aqui que trabalha com análise, a gente não está tão municiado de dados de finalização de primeira como a gente deveria estar e como a gente tem até de outros dados muito menos relevantes. Mas a minha teoria, que eu quero confirmar nos dados, é de que duas coisas. O finalizador de primeira, o bom finalizador de primeira, ele vai fazer sempre mais gol, o XG dele vai ser sempre mais alto. E 2, o chute não precisa ser muito no canto para entrar quando for de primeira. Então são coisas que são muito claras para mim, mas que não estão provadas. Então a gente vai tentar provar. Essa é uma das coisas que a gente vai tentar provar. Na Premier League, a gente já vê até na transmissão, de vez em quando, a informação, first time score, mas no Wisecout você não tem, no Sportbase você não tem essa informação ali disponível. Né? A gente vai tentar ir atrás dessa informação, da quantidade de gols de primeira, e aí a gente lembra, né, Germancano e tal, mas enfim, artigos sobre futebol que a gente tem pouco no nosso país, né? Você citou o Júlio Garganta, por todo mundo que estuda análise de desempenho, lê o Júlio Garganta e assim, são artigos antiquíssimos, assim, muitos deles são muito antigas. Até aproveitando essa do primeiro do finalização em um toque, é que eu tenho que confirmar onde que eu vi, eu tenho quase certeza que foi um pouco no Tifo Futebol, só que, de novo, é uma análise totalmente manual, que eles falavam um pouco sobre isso, porque, na verdade, no segundo toque talvez já tenha mais marcação, depois tu dá o terceiro toque, cada vez tu vai ajeitando mais a bola, na teoria vem muita gente a mais marcar, mas até o final do programa ou depois eu vou mandar para o Vitor e aí ele compartilha com toda a audiência isso também. O Tifo é espetacular. O meu canal eu criei inspirado no Tifo, né? O canal do The Athletic, para quem não é inscrito, eu vou até colocar na descrição do vídeo o Tifo Futebol, porque sem dúvida é o melhor canal. No início eu até fazia videozinho animado, sem eu aparecer, tudo cópia do Tifo nesse modelo aí. Cara, eu falei sobre isso que você falou, do segundo toque e tal. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, né, que tá no meio do futebol. E aí falei sobre isso com o Zago. Aí o Zago trouxe um artigo, né? O Zago sempre está acompanhado de um artigo. Sim. E aí o Zago trouxe um artigo que fala que nos anos 90, o finalizador, na hora da finalização, ele tinha em média 4 opositores dentro da área. E que hoje esse número já supera 6 opositores dentro da área. Acho que isso explica, né? Espaço disputado, espaço raro. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vi recente também um vídeo sobre isso. Por que os artilheiros do Brasileirão têm feito menos gols? Apesar de eu achar que tem outros milhões de fatores, porque muitos anos, são raros os anos, na verdade, que o artilheiro do Brasileirão termina com mais de 20 gols, né? Isso termina com 20, é muito. Se chega a 20, é muito. Se eu não quero aqui trazer o dado errado, o último que eu lembro de ter visto mais de 20 era o Gabigol e o Bruno Henrique, eles chegaram praticamente isso em 19, ou passaram disso, acho que foram 23 gols. Mas assim, é muito raro ter os artilheiros do Brasileirão com muitos gols. Eu lembro em 2013, eu sempre lembro desse dado porque para mim 13 gols o Haaland faz em 13 jogos, o Lewandowski fez agora em 16, fez 17, esses caras. E aí antes de dezembro sempre. Sempre antes de dezembro. Antes, ali em novembro, eles já estão com essas cifras, e eu lembro que 2013, eu lembro que os nomes são bem marcantes, é o Diego Souza e o William Potker, os dois treinaram com 13 ou 14 gols. Isso um ano inteiro de futebol. O Potker só disputando o Campeonato Brasileiro e o Diego Souza também. Os dois disputando só o Campeonato Brasileiro. Então, assim, para mim é um número muito baixo para um artilheiro de Campeonato Brasileiro, né? Então, isso é uma loucura para mim. Mas, enfim, sobre a parte dos opositores dentro da área, e aí eu lembro de ter visto porque começaram a exemplificar os gols do Estevão, né? E aí era bem isso.
maioria dos gols dele tem 8, 9, 10 caras dentro da área, e ele consegue tirar excelentes finalizações, e aí faz a comparação com artilheiros mais antigos, o Washington lá em 2002, né, com o Atlético Paranaense, esses caras assim, e era sempre realmente, tinha menos opositores dentro da área, tu tinha um pouquinho mais de espaço, às vezes tu tinha menos caras que atacavam, né, às vezes tinha só o centroavante, ou tinha o centroavante, um meia de mais chegada, né, e tudo mais. Hoje em dia a gente também tem mais caras dentro da área para finalizar, talvez possa ser um sinônimo de maior distribuição dos gols, mas de novo, se nos outros lugares do mundo os artilheiros têm mais de 20 gols, eu tenho que cobrar aqui também ter mais de 20 gols, né, num ano regular das principais equipes. Mas sim, com certeza hoje tem sido mais difícil fazer esses gols, tem que se criar cada vez mais formas, ou ter essa, ou fazer que o melhor jogador consiga ter esse espaço, tempo para fazer essas jogadas, ou ele vai tirar da cartola, né? Quando os caras são diferenciados tecnicamente, eles vão tirar da cartola esses gols também. Mas tem se tornado realmente cada vez mais difícil essas finalizações, os artilheiros, porque todo mundo está defendendo, cada vez mais os times cobram ter os 10 jogadores de linha protegendo a área, protegendo o cruzamento nos 2/3 ali, né, mais próximo da entrada da grande área, o funil ali da entrada da área. Então, assim, com mais gente defendendo, obviamente, menos espaço, e aí os chutes têm que ser cada vez mais qualificados. Às vezes acho que até baixa o XG por isso, né, porque aí você tem muita gente na frente, obviamente o XG ele vai diminuir, e os gols saem de qualquer forma, mas realmente, sem dúvida, e o estudo como o Zago trouxe, acho que só confirma ter mais gente dentro da área, dificultou cada vez mais fazer esses gols. E nos anos 90 era um jogo de muita transição também, né? Eu acho que as transições defensivas fisicamente evoluíram, né, na humanidade, mas também eu acho que o tipo de jogo que se fazia aqui era muito diferente do que é hoje. E esse DNA do futebol brasileiro, né, Gabriel, que eu acho que muito se fala, né? Outros clubes falam do próprio DNA também, e eu acho essa uma discussão pouco objetiva, mas se fosse para escolher um DNA do futebol brasileiro, eu acho que seria, sei lá, a escola gaúcha, né? Um jogo de bola parada muito forte, de transições muito fortes. Teria algum outro? O que você acha? É que eu tenho essa impressão. Mais recente, né? Eu fui muito recente, né? Não, mas eu entendo o ponto e eu concordo em partes, até porque, assim, eu pego muito o que o Rafa Oliveira faz e, assim, eu não posso confirmar o que eu ainda não vi. Ele costuma dizer, né, que o objetivo de vida dele é ver todos os jogos de Champions, todas as finais, pelo menos, e catalogar a Copa. Eu tenho essa ideia também, falta tempo, mas eu gostaria muito, porque realmente aí tem a impressão com teus olhos. Mas é que a gente tem, talvez, muito na nossa memória de qualquer lugar do mundo, porque essa discussão acontecia, sei lá, na revista Placar nos anos 90, falava que o jogo era pouco técnico, né? Era mais físico. Nos anos 70 diziam que não era técnico o jogo. Mas eu acho que a gente tem a impressão, né, do que a gente viveu mais. E aí, por exemplo, quem viveu muito nos anos 90 no auge, lembra muito dos jogadores técnicos, né? Nos 80, 90 ali, pô, quando você vê esses caras em campo, que o primeiro toque era plástico e tudo mais, talvez não fosse tão físico, de fato, como não é, mas eu acho que isso é uma evolução do jogo, não tô dizendo que é uma evolução para melhor ou pior, mas é uma mudança natural do corpo humano, da evolução, dos materiais esportivos, da chuteira, da bola, de tudo, que era um jogo mais plástico, de fato. Tecnicamente, os jogadores eram muito vistosos de ver, né? Pô, o primeiro toque e a condução eram elegantes de ver, mas talvez hoje eles continuariam sendo muito técnicos, mas talvez tivessem um outro estilo, os mesmos jogadores, né? Porque eu tenho para mim, por exemplo, se a gente pegar o Pelé, eu tava vendo essa discussão, bota o Pelé atualmente, ele já tinha o físico totalmente não só privilegiado, mas de alguém que se cuidava muito, de que pensava muito à frente, mas bota ele com a preparação atual, linhas defensivas que, por melhor treinadas que sejam, elas não podiam bater, né? Naquela época o que batiam nele era coisa de louco. No jogo contra Portugal na Copa, ele teve que sair porque acabaram com o Pelé no jogo, né? Bateram até não dá mais. Então, assim, eu acho que fica muito na nossa memória, porque, de novo, a Placar dos anos 70 já tinha cobrança de jogo mais técnico. Dos anos 90 já dizia que a seleção brasileira era só física e não era técnica. Então, a gente vai acabar entrando num círculo. Mas o futebol brasileiro, realmente, ele é muito, muito, muito diverso, né? Porque o Brasil é muito grande. Eu entendo muito quando a gente fala o jogo espanhol, o jogo português, o jogo alemão, porque, assim, são países menores em tamanho e eu acho que é mais fácil de identificar o que é a cultura daquele país, mas se a gente pegar a cultura do jogo no Nordeste ou no Norte, ou no centro do país ou no sul do país, elas são muito distintas. Talvez elas tenham algumas pequenas conexões,
né? Como a gente fala, o lateral brasileiro, e é isso na Europa se fala, né? O lateral brasileiro é o cara mais ofensivo, realmente. A maioria dos nossos laterais, mundo afora, se tornaram conhecidos por serem muito bons ofensivamente. O próprio Cafu, que a gente considera um lateral que defendia bem, era um ponta início de carreira, né? No São Paulo, jogou o Mundial com ponta. Então, é muito amplo aqui pra gente pegar e discutir que o futebol brasileiro, sei lá, é o futebol carioca dos anos 70, 80, que aquele é o jogo brasileiro. Porque, bom, o Vitor é um exemplo, né? A gente tá falando, a gente é do norte do país, eu vim morar no sul, o Vitor, eu não sei se tá morando no norte, eu moro no Rio. Belém. Belém também. Então, assim, o futebol que o torcedor gosta em Belém é um, o futebol que o torcedor no sul gosta é outro. É totalmente diferente, mas pode ter algumas coisas parecidas, mas é tão amplo, que eu acho difícil a gente afirmar que o futebol brasileiro é isso. Talvez a gente pegar as seleções brasileiras, 70 é muito técnico, 82 é muito técnica, 94 era muito técnica, mas tinha muita transição também. Então, putz, essa é uma discussão que eu acho que levaria anos. Eu tinha esse projeto em mente, não consegui colocar em prática, que era revisitar esses caras, que muita gente, felizmente, está falecendo, né, daquela época, mas tentar fazer isso, fica a dica para quem tiver esse tempo possível, realmente fazer um estudo entrevistando esses caras, os treinadores dessa época, os jogadores que tiveram nessa época, porque é muito ampla a nossa cultura de jogo, né? E pouco se escreve, né? Muito pouco se escreve. E isso é triste. Gabriel, cara, conta pra gente como é que foi fazer essa transição, né? E o tema desse programa é esse, né? Assim, eu sei falar sobre futebol, falo sobre futebol relativamente bem, tanto que a galera curte. Aliás, não pedir like, deixa o like aí, galera. Importante, tem que pedir. É isso aí. E assim, eu falo de futebol e tenho esse gap profissional muito claro, o reconheço, porque nunca fiz futebol, né? E assim, você fez a transição de parar de falar, e você mais comunicador ainda do que eu, jornalista formado, diplomado, né? Ótimo jornalista. Como é que foi fazer isso e como é que foi, especialmente, né, tomar essa decisão de talvez largar alguma coisa aqui, que é aquela que tu planejou, que talvez tu sonhava quando era criança, você jornalista e tal, e aí não, eu vou de fato ajudar a fazer futebol e conta pra gente, como é que é tomar essa decisão? É fácil, é difícil? E o que te ajudou a tomar essa decisão e como é que você tá depois dessa decisão tomada? É muito louco isso, porque eu lembro claramente, quando eu era pequeno, ver os caras na TV, na época era Galvão e Casagrande, né? Foi por muito tempo na Globo. Eles falei assim, cara, eu quero ser esses caras, eu quero estar ali, eu quero estar no jogo, sei lá como, quero estar no jogo, né? Isso, sei lá, eu tinha 7, 8 anos vendo. E acabou que eu tinha decidido na minha vida que eu ia ser jornalista muito cedo. E eu sei que isso é raro, isso não é uma obrigação das pessoas decidirem rápido que vão ser da vida, mas com 21 eu estava formado já, estava trabalhando, e eu lembro que foi bem no período da Copa no Brasil, da Copa das Confederações e a Copa do Mundo no Brasil, estava formado, estava trabalhando já e tudo mais com futebol, como produtor de rádio, e aí depois falei que nunca ia fazer TV, apresentei o Donos da Bola do Rio Grande do Sul por 2 anos, achando que nunca ia trabalhar em TV, não queria, e só que chegou um momento que eu sentia, principalmente quando eu virei repórter na rádio, isso na Band, que, por exemplo, tu vai num treino, tá, tu vê os caras ali num bobinho, tu vê por que eles estão fazendo isso? Porque a função do repórter, para mim, Gabriel, isso é uma opinião minha, eu sei que hoje em dia muitos não fazem nesse lado, mas eu tenho que passar pro ouvinte da melhor forma possível, e se eu não sei o que tá acontecendo dentro de campo, como é que eu vou passar pro ouvinte? Eles estão treinando isso, e aí como é que chega a conclusão que esse cara tá treinando bem, tá treinando mal, vai ser titular, não vai? Algumas coisas aconteciam, não era pelo treino, né? A gente sempre brincava aqui, sempre que o jogador dava coletiva na véspera do jogo, ele ia ser titular. Isso era fato. Sempre que o jogador dava coletiva à véspera do jogo, ele era titular. Nenhum assessor de imprensa colocava um cara que ia ser reserva para a coletiva no dia anterior a uma partida. Mas isso não é uma obrigação, mas era uma coisa que acontecia. E aí, logo isso em 2000, já era 16 para 17, 18 talvez, pouco depois, eu já queria estudar mais sobre o jogo, surgiu a possibilidade de fazer o curso da ATFA, né, de treinador da Argentina, já que eu não tinha formação em educação física e nem trabalhava dentro de clube, eu não podia fazer o da CBF, né? Agora, se eu não me engano, a licença C, ela abre um pouquinho mais de espaço, mas já na época eu não podia e tudo mais, e resolvi fazer. Achei muito importante para a informação, porque tem muitas coisas que hoje eu sinto que eu ainda sou cru para o scout, mas eu vou chegar lá, que é, por exemplo, parte física. Eu não sou um profissional de educação, tem coisas que eu ainda busco muito estudo, busco muito conversar com pessoas que trabalham na área para entender,
sobre os jogadores, e eu já queria entender algumas coisas. Eu via o jogo na TV e eu achava que, eu queria entender por que as decisões de treinador e tudo mais, então decidi estudar sobre. Foi aí que surge o Futre nesse período, 2016, mais ou menos. O Futre já tinha sido fundado ali pelo Edu e pelo Emílio, né, na época, mas era bem no início, e eu achei uma baita oportunidade, tanto é que nesse período a gente fez muita coisa, entre elas 2 guias de Copa do Mundo, guias táticos das 32 seleções, né, de Copa do Mundo, né, e com análise de muita gente legal que hoje está no futebol, ou é jornalista, enfim, que está nesse meio ainda do esporte. Muita gente que está ainda, tem gente que está para clube, tem gente que está trabalhando em site, no GE, enfim. E ali eu já vi uma necessidade do próprio mercado, né? Era algo muito ainda crescendo. Eu tinha algumas inspirações na época, né? O principal era o Ecos del Balón, da Espanha. E o Ecos del Balón é muito curioso porque os fundadores, um deles seguiu, né? Que é o Miguel Quintana, ele segue no Marca. E aí ele tem a rádio Marca, e, cara, top, porque ele ainda fala do jogo com profundidade. Eles ainda citam coisas que a gente usava muito no Futre, que é não falar muito de arbitragem, porque em alguns momentos, não tem como tu mudar a decisão do árbitro, então já foi, é tentar analisar o jogo. O Abel Ruiz, que no fim acabou se tornando um espelho, hoje é um dos coordenadores das categorias do Scout na Real Sociedad, que para mim hoje é uma das principais scouts da Espanha, né? Então ele está trabalhando hoje no meio. Tem alguns que trabalham em agências buscando jogadores, perfis mais jovens. Então, no fim, o Ecos acabou acontecendo isso. O Futre, querendo ou não, do início para cá aconteceu isso, né? Hoje eu estou trabalhando no Pafos, eu tenho colegas que trabalhavam no Inter, tenho colegas que trabalham hoje em clube da Premier League, né, que trabalhavam comigo lá. Então, assim, no final das contas, todos se separaram para trabalhar dentro do futebol, porque eu acho que era um mercado muito, muito amplo ainda, né? Muito em crescimento. Hoje a gente tem muitos canais falando de tática, né? Crescendo, falando sobre tática. Aí a gente vai discutir o quanto alguns são mais profundos ou não, mas isso é outra história. Mas aí a minha mudança vem mais ou menos ali em 2021, eu já estava só no Futre, e 2023 já estava começando a fazer alguns trabalhos para o grupo do Pafos, a Total Sports Investment, já estava fazendo alguns trabalhos de análise de jogador, individual, e aí também surgiu algumas análises de treinador também e tudo mais. E aí, pinta final de 23, eu resolvo tomar essa decisão, porque eu estava esgotado mentalmente, porque, querendo ou não, uma coisa do Futre era abranger o futebol nacional inteiro, né? Isso desgastava muito, muito, muito mesmo. Isso é impossível, pô. Exatamente, sim. Eu não tinha como ser o mais profundo possível em todas as equipes, conseguia abordar, e para mim é sempre o grande ponto do Futre naquela época, ainda principalmente que era eu trabalhando sozinho, fazendo conteúdo, né? Tinha gente trabalhando em outras áreas, mas o conteúdo era eu que era. O meu foco aqui talvez não seja ser o mais profundo possível, como existem outros canais, o próprio Falso 9, acho que é um bom exemplo fazendo essa profundidade com o Flamengo, mas é, no mínimo, trazer uma base de conhecimento de todas as equipes, para o cara não chegar cru, né? Digamos assim, que uma porta de entrada para análise tática seria o Futre naquele momento, que eu achava que era um ponto ideal. Também a análise de todos os treinadores chegavam, os jogadores que chegavam e tudo a gente fazia. E basicamente o meu tempo era curto, né? E aí eu já estava encaixando algumas coisas do Pafos na época, e aí começou a ficar um tempo realmente muito curto da minha vida, não tinha vida. E aí eu estava me mudando, né? Morando com a minha mulher hoje, então assim, tem que cuidar uma casa, tem que fazer todas as coisas, tu não tinha mais tempo para nada. E eu achei que chegou o momento de tomar uma decisão que falei assim, cara, eu acho muito legal estar fora do campo, como esse cara que traz as entrevistas, entrevistamos muita gente foda. Muita gente foda. Eu acho que eu fiz muito conteúdo foda. Mas chegou um momento que eu queria estar lá dentro, sabe? Tipo assim, eu falei assim, cara, eu acho que é um bom momento. Isso para mim profissionalmente, que eu sentia que eu não tinha mais para onde crescer em termos de criação de conteúdo. O crescer seria, sei lá, buscar ainda mais inscritos? Seria, com certeza. Mas de que forma? O que eu ia mudar? Que tipo de conteúdo eu ia planejar? Mas estar dentro do clube é uma emoção sempre mais diferente, assim, né? De estar nesse dia a dia. Eu tive a sorte, não sei se a palavra é sorte, eu acho que teve muito trabalho envolvido com todas as pessoas que contribuem no clube, principalmente os jogadores e comissão técnica, de no meu segundo ano no Pafos a gente ter o primeiro título da história do clube. Para mim isso é do caralho, sabe? Com perdão do palavrão, não sei que a pessoa vai estar ouvindo, sei lá, de manhã quanto mais tu trabalha, mais sorte tu tem, né? Coincidência, né? Exatamente. Então, assim, sei que não é só o meu trabalho, sei que é o trabalho de muita gente, mas eu acho que ver essa coroação é muito legal, sabe? É muito gratificante, é uma emoção muito diferente. Tu vê os amigos ganhando, que tu fica muito feliz, mas acho que tu ganhar, tu fica tão feliz quanto, sabe?
e tu ter esses amigos te apoiando. E eu falava naquele momento, falei assim, cara, eu acho que chegou o momento mesmo de decidir por isso. Eu ainda estava trabalhando nos dois quando eu cheguei, assim, porque não era um impeditivo, né? Porque não era um conflito de interesse naquele momento. Mas eu cheguei um momento e falei assim, cara, eu quero trabalhar dentro de clube. Vou trabalhar dentro de clube, eu já tenho essa possibilidade, foi ali que eu decidi. Acho que foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, atualmente. Estar trabalhando dentro do futebol, porque acho que faz novas amizades, conhece novas culturas. E trabalhava comigo, né, o Bolívar Silveira, ele foi pro Paphos antes de mim, ele estava trabalhando no grupo antes de mim. Quando ele falou que ia trabalhar no Chipre, eu fiquei pensando, caramba, onde é que é o Chipre? Era a primeira coisa que eu me perguntei. Depois tu vai conhecendo, a estrutura do clube top, enfim, tudo muito bom mesmo. É um projeto não de curto prazo, é um projeto de médio e longo prazo, que tem não só o clube, tem outros clubes, né, envolvidos e tudo mais, é um multiclube. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque eu queria estar nesse meio, né, trabalhar no meio do futebol, estando nessas praticamente tomadas de decisão. Não é eu que tomo a decisão, mas a gente está participando do processo todo, de analisar um atleta, de acompanhar campeonatos, que era algo que eu queria também. Claro que às vezes dá falta, né, de produzir algum conteúdo aqui, outro acolá. Eu iniciei produzindo, mas eu falei assim, cara, eu não vou ter tempo para os dois. Para eu fazer o melhor dos dois, eu tenho que estar focado. Eu tenho que estar focado em uma coisa do que fazer duas meia boca, eu acho que não. Tem que fazer focado. E aí, hoje estamos aí nesse trabalho, 1 ano trabalhando já fixo, mas já no clube praticamente 3 anos e meio já praticamente trabalhando com o clube, 2 anos e meio trabalhando com o clube, na verdade. Ali final de 22, agora 23, 24, 2 anos e um pouquinho, e acho que tem sido uma decisão muito acertada na vida, que eu acho que é o que eu não consigo me ver fora também hoje, trabalhando dentro do campo, mas realmente é uma mudança brusca de carreira, eu brinco, é um 180, tu sai de ser o cara que é a pedra e vai para quem é vidraça, né, mas tem sido uma experiência fantástica e que tem sido muito bom também como agregador de conhecimento, mas também como trabalho. A analogia da pedra e da vidraça é espetacular, né, cara? Porque tá É o que aqui, acontece muito, né? Daqui do ar-condicionado, o Eu jogo é sempre falei, eu perfeito. falava nas minhas transmissões, quando eu tava na rádio ainda, eu falava, eu não gostava de dizer o que o treinador tava fazendo certo ou errado, porque eu tava no ar-condicionado comentando o jogo, eu tava da cabine lá de cima. É muito fácil. Não, ninguém perde o jogo. O comentarista não perde o jogo, porque se ele fala no início da transmissão que a decisão foi errada e no meio dela ele resolve mudar de ideia, ninguém lembra que ele falou no início da transmissão que a decisão era errada. Então, assim, era fácil, era muito fácil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando tu vai avaliar um jogador, a tua margem de erro é muito pequena, muito pequena. Claro que tu erra, é normal errar a avaliação. Já vi jogador que eu avaliei que não fazia sentido para o clube e hoje está num clube de uma liga maior. Como já aconteceu o contrário, né? Tipo, tu avalia muito bem, o cara realmente vai muito bem e depois ele some, né? Mas, enfim, é muito fácil quando tu não tem o poder da caneta ou tá mais próximo dessa decisão, como tu não perde o jogo, tu pode dar start, resetar, né? No FM, eu sei quem no FM faz isso. Quem faz isso no Futebol Manager, o FM sabe quem faz isso. Quem perdeu o jogo ali, esqueci de salvar. E aí, na vida real, não tem muito como fazer isso. É isso aí. E o único time que vai para o campo é o do técnico. Não tem jeito, não tem jeito. Cara, aproveitando que tu falou das tuas avaliações, e assim, você deu um plá legal sobre o Futre. O Futre era muito mais do que isso de uma iniciação, né? Assim, o Futre como projeto é uma coisa que trouxe muita gente para dentro da tática. Foi uma das minhas referências por muito tempo. Eu não perdia quase nenhum vídeo, assim. A forma como você conduziu, para mim, era brilhante. Você conseguia sintetizar, você tem um poder de síntese incrível, porque em 8 minutos era difícil passar de 8 minutos, e até hoje eu no meu canal não consigo fazer 20 minutos, e você conseguia, ainda metia o merchan com 8 minutos e não aumentava o vídeo, era incrível. E assim, era profundo. A minha crítica que eu faço uma crítica para todos os veículos de transmissão, e é uma coisa que o The Athletic é diferente, né? O The Athletic é benchmark demais, assim. Cara, o The Athletic ele coloca para analisar a Premier League 20 analistas. Então, o Gabriel vai analisar só o Aston Villa, o Vitor vai analisar só o Liverpool. E aí, quando tem um pré-jogo, vai o analista do Liverpool e o do Aston Villa, eles vão trocar ideia e o nível vai ser lá em cima. Aí aqui não, você tem a escala do GE, por exemplo, ou da Band, ou seja qual for a emissora. Esse jogo que vai comentar é o Roger Flores. Aí ele vai lá e fala uma besteira,
aí é porque ele é péssimo. Não, ele não é péssimo, só que, cara, ele tem que entender dos 20 clubes. Então ele vai ter um conhecimento muito raso de todos eles, ou então vai até desistir de estudar. E é isso, né? É impossível. É impossível dar profundidade em 20 clubes. E aí eu queria te ouvir sobre a avaliação de atleta. Assim, desbravar atleta, eu tenho certeza que é muito mais complexo do que o que eu faço, de abrir o iScout, lançar uma matriz de dados ali, fazer uma macro e a partir dessa minha macro encontrar ali os jogadores que eu vou para análise qualitativa. Né? Eu tenho certeza que isso deve requerer até relações humanas, entender mais coisa, tentar cercar ali para entender mais informação. Se tu puder dividir com a gente um pouco essa rotina do scout, né, do profissional de... Eu sou um profissional de compras, né, na vida real. Eu sou um profissional de compras, né? Eu sou executivo de suprimentos. E, de alguma maneira, tu é um profissional de compras também, né, cara? Assim, como que é para você analisar na vida real e não aqui a gente quando brinca de sugerir jogador pro Flamengo? Então, assim, o clube, ele tem vários processos envolvidos, né, na busca de um jogador. Talvez o primeiro deles seja o mais óbvio, né, ver os jogos, né, assistir os jogos, acompanhar as ligas. Eu, basicamente, acompanho a América do Sul, principalmente futebol brasileiro, né, que o futebol brasileiro já é muito amplo, né, Série A, Série B e futebol de base, mas a gente tem mais um scout aqui no Brasil. Então são 2 scouts do Paphos e do grupo, né, na verdade. Quando eu falo Paphos é porque hoje eu tô fixo no clube, mas a gente também faz análise para os outros clubes do grupo, mas de maneira geral tem 2 scouts aqui no Brasil, um deles trabalhava no Shakhtar, a gente tem um scout na Argentina, e aí tem outros espalhados na Europa, Portugal, Espanha, Croácia, Itália, nesses outros países que acompanham ligas, França e tudo mais. Cada um, obviamente, tem um nível de conhecimento. Eu brinco que é que nem o FM, né? Que tem ali o nível de conhecimento de cada país, né? E eu, basicamente, fico com o Brasil, o Equador eu olho bastante, né? Colômbia, Argentina eu deixo para o outro scout. Futebol de base eu acompanho, mas o outro scout é mais especialista em futebol de base, justamente porque ele trabalhava já com isso no Shakhtar, né? Então já fica mais próximo. E também faço alguma coisa de outros países da Europa, porque me considero hoje também um cara que, depois de ver tantas ligas, né, porque no início eu não via só Brasil, talvez a parte mais difícil do trabalho de scout seja essa avaliação de ligas, né? A liga no Brasil, um jogador top 8 no Brasil, ele é top o quê na Espanha? Ele é top o quê na Europa? Assim, ou então, no nosso caso, que ainda é mais amplo, cara, um jogador num time que vai subir na Série B, ele é o quê no Chipre, nos principais times, porque hoje o Chipre a gente pode dividir em blocos, né? Os primeiros 4, 5 times, né? Apoel, Omônia, Paphos e mais 2, dependendo de como está o momento, para os outros que brigam por rebaixamento, assim, são ligas, quase que 2 ligas diferentes dentro da mesma liga, de níveis técnicos. A gente joga competição europeia, né? A gente fez jogo competitivo agora com a Fiorentina. Então, tem um nível técnico diferente dos times que brigam para cair no país. Então, essa evaluação de nível de liga é muito importante. Óbvio que o departamento de dados, que a gente tem um departamento muito forte nos dados, eles têm métricas e trabalhos, eles fazem esse estudo para conseguir fazer uma evaluation legal, sei lá, um cara que dá 15 rebatidas dentro da área no Brasil, significa que ele mais ou menos daria tanto em outra liga. Eles conseguem fazer isso. Mas o meu trabalho é olho, né? Não é a parte quantitativa, é a parte qualitativa. Então, olhar jogos. A gente recebe muita indicação de jogador também, né? Normal, todo clube recebe. Então... O pessoal filtra e te passa, Gabriel? O pessoal dos dados filtra e te passa uma nem sempre passa pelos assim. dados. A gente às vezes dá uma olhada geral, assim, porque, tem ferramentas que te ajudam até tão rápido quanto o pessoal de dados filtrar. Eles também filtram, mas aí, por exemplo, a gente pode pegar com eles um filtro de jogadores que têm passes na entrelinha e depois eles passarem pra gente. Mas algumas indicações, como às vezes são de pessoas que a gente tem uma confiança, porque no final dos contos tem relação mais próxima, a gente manda o nome do jogador, tu analisa, e aí depois, porque assim, não adianta o cara também te mandar o jogador e ficar te cobrando todo dia. Tu não vai analisar naquela hora o jogador. Tu vai receber o jogador, beleza. Sei que ele tá para negócio, sei que ele quer isso, é por isso, x, beleza. Às vezes tu já conhece o jogador, às vezes tu recebe ali a indicação, e aí tu já conhece o jogador e tu fala, legal, fulano, mas eu acho que hoje não tá pro nosso nível, ou hoje financeiramente é inviável, e assim vai.
Então, também se tem esse tipo de conhecimento, às vezes da própria liga, já te ajuda. Mas depois é muito vendo o campeonato. Ao final de cada campeonato, os scouts eles trazem uma lista do que eles viram. Todo final de rodada a gente entrega um documento dos principais destaques. Claro, principais destaques, eu não vou indicar o Estevão para o Paphos. Principais destaques que cabem no clube, né? Porque senão realmente aí não faz nenhum sentido. Mas tu indica, e como aqui na liga tem alguns critérios, por exemplo, só pode ter 17 jogadores que nasceram depois de 2002, né? Cada ano vai mudando. Só pode ter 17 jogadores com mais de 22 anos, né? Então os outros, tu pode escrever quantos quiser, mas tem que ser menos, né? E aí também só tem 7 vagas de estrangeiro. Então tu vai cuidando algumas coisas, né? Tipo, jogadores jovens, jogadores que não são tão jovens. 2002 é uma idade considerável. Às vezes 2002 está ali sem receber muita minutagem num clube de primeira divisão, da Série A. De repente tu mostra o projeto para eles, os caras vêm, porque, tá jogando Conference League, tá jogando Europa League, é uma vitrine também para o clube que vai emprestar, como é uma vitrine para a gente ter um jogador de boa qualidade técnica. Então, assim, acaba sendo isso. Mas existem várias formas que chegam os nomes. A primeira delas é o que o scout está vendo, né? A liga que ele acompanha, toda semana ele entrega um relatório do que ele viu, mas também vem muita indicação de jogador, vem muito desse tipo de indicação, e é natural, até porque a gente tem que abastecer não só a nossa base de dados, mas ajuda a abastecer as outras bases de dados dos clubes que têm seus scouts próprios também, mas todo mundo se ajuda, obviamente, sendo um multiclube. E aí tem também o pessoal do Data que separa algumas coisas específicas ao final de primeiro turno, segundo turno, final das ligas, algumas coisas que podem ser importantes em termos disso. Então a gente, pelo menos o meu trabalho é basicamente quantitativo. Claro que em algum momento eu vou entrar no Scout, olho alguns dados, filtro, eu também posso filtrar alguma coisa que me sirva, vejo mais ou menos algum valor de mercado que faça sentido para o clube, vejo os clubes que mais ou menos têm um nível da liga hoje que a gente pode pegar jogadores, muito jogador que tem que ter o passaporte, às vezes o Transfer Market diz que tem passaporte, quando tu vai confirmar com o empresário, ele tá tirando, ele não tem ainda, então também é muito importante, porque é uma burocracia tirar o passaporte, né, o passaporte europeu, eu digo, não o passaporte normal, não o passaporte europeu, às vezes tu sabe, o jogador vai tirar um passaporte polonês, a gente sabe que é muito mais difícil que tirar o passaporte, sei lá, italiano, então a gente sabe que vai ser uma demanda maior, que talvez para aquele momento não sirva, e aí tem, obviamente, a avaliação dentro do próprio clube, que são as notas, de como a gente define, de quais scouts vão ver, porque não adianta só eu dar a nota, né? Depois que eu dei a nota para um jogador, tem que mais 2 ou 3 scouts tem que olhar, né? Não adianta só uma pessoa olhar, ninguém decide sozinho algo nesse sentido. Aí tem o vídeo, tem a preparação, mas de maneira geral, os nossos relatórios iniciam a partir da observação das ligas, e aí depois eles vão entrando nesses filtros, né? Cada vez mais, esse jogador aqui talvez não para o Paphos, talvez para outro clube do grupo, e assim por diante. Muito legal ver esse depoimento aí de como é, e é isso, né? No fim do dia vai ter que passar por uma governança que talvez esteja crescendo nos outros clubes, né? Mas esses clubes empresa, naturalmente, eles têm um processo de governança mais profissional que vem de outras áreas, né? Então, você ter que passar por 2, 3 analistas é óbvio, né? Porque se só um tiver a chave do cadeado, alguém mas pode... na teoria aqui, assim, na prática também, não só na teoria, na prática, passa por pelo menos 3 a 4 scouts, o jogador, que está já em vias de, esse aqui podemos tentar negociar, né, porque depois disso não é com a gente, aí vai ainda para o head scout, ainda observa, o diretor técnico, e aí sim vai para os donos, né, aí o nome chega nos donos, já um processo mais completo, com vídeo, com os datas, com os scouts, relatórios todos avaliados. Gabriel, e aí depois da negociação, como todo mundo diz, né? Como todo mundo diz, depois da negociação não tem nada a ver com a gente, né? Que os caras ficam dizendo que o scout negociou fulano, aí não vem mais com a gente, né? E depois, assim, o Flamengo agora contratou o José Boto, né, que foi head scout do Benfica entre 2011 e 2018. E aí, matéria do GE, com todo respeito aos colegas lá do GE, acreditando ao Boto exclusivamente a contratação do Di Maria, do Davi Luiz, do Ederson, caras que chegaram em 2007, 2008 no Benfica, quando ele era um dos analistas, um dos observadores do Benfica. Cara, tu não pode acreditar ele isso aí, cara. Tem que ver. Tinha um procedimento ali, tinham vários, cara. Eu brinco que, como eu tava do outro lado, essa é a vontade sempre de personificar, né? A vontade de ter tem um herói, né? Tem que ter o cara... E claro que tem dos dois lados, tem vaidade de um lado dizer que sim, eu que encontrei fulano, como tem também essa vontade sempre da matéria personificar
em alguém em um processo que, tipo assim, não passa por uma pessoa. Ainda mais num clube do tamanho do Benfica, não vai passar só por uma pessoa, obviamente. E assim, Gabriel, por que a Europa sei lá, desde os anos 2000, os clubes A, eles simplesmente desistiram de investir a partir de 22 anos ali, não contratam, né, da América do Sul, clube A ou B mesmo, não contrata, né, assim, não contrata. A gente vê grandes caras que tinham potencial, tinham nível grandes ligas e nunca foram. Vamos lá, Arrascaeta, eu acho que é o exemplo mais gritante para mim, né? Claro que talvez o estilo, a zona do campo onde ele atue, hoje impacta, mas na época ele jogava pela esquerda, assim como grande parte dos meias do futebol internacional, assim. E o futebol internacional prefere apostar. O nome do Grealish está forte aqui, acho que por conta da má fase do City, mas prefere o Grealish do que o Arrascaeta, exemplo aqui, de um cara depois de determinada idade. O Arrasca não está mais no auge, não é o melhor exemplo no dia atual, mas falando, por que o Arrasca nunca foi para a Europa? Assim, que tu entende assim desse modelo que o mercado se autorregulou e criou? Assim, saindo do defensor, não sei. Acho difícil, não tenho a resposta certa para isso, assim, porque que ele não sai do defensor, talvez para um clube médio e em Do crescimento. Cruzeiro. Do Cruzeiro, aí eu não tenho os valores próximos, mas aí eu acho que já pegava a zona do campo, já um pouco mais central, mesmo partindo da esquerda, talvez. E aí, de novo, eu parto muito do campo do talvez, porque depende muito de clube para clube. A minha impressão é que ele não chegou à Europa por questão física, não das lesões dele nem nada, eu acho que é o biotipo dele, acho, de novo, é uma impressão, mas a minha principal suspeita depois é que o salário dele já era um salário que não tinha por que ir para a Europa. Acho que isso o Brasil, nos seus principais jogadores, consegue segurar também. Eu acho que ele ganhava um salário muito bom, que talvez ele não fosse ganhar fora e aí não valia a pena. Depois ali de 19, quando ele já tá, é o auge dele, provavelmente, técnico, físico, tático, mental, acho que provavelmente é 19, 20, né, no Flamengo, eu acho que o salário dele já era algo que os clubes não queriam aportar também, aí eles vão colocar como uma observação, provavelmente, que é nunca ter jogado na Europa. Aí, por isso, eu imagino, e de novo, isso é um campo de especulação muito grande, porque depende de muitos processos envolvidos. Mas eles apostam pelos mais jovens primeiro, porque eles terminam a formação do cara lá, e aí eles dão esse tempo para o cara se adaptar. Eu acho que hoje os clubes ainda têm algum certo medo da adaptação de jogadores fora. Fulano jogou a carreira inteira. O cara jogou 3 anos, mas ele é muito novo ainda. Mas jogou 3 anos só na Colômbia, não teve uma experiência fora. Ou jogou só no Uruguai, porque assim, a Liga Uruguaia é um nível muito abaixo da brasileira por um bom número, talvez, de distância, e talvez de uma distância ainda maior para um clube maior. E aí talvez também, vale muito mais a pena ir para o Cruzeiro e o Flamengo do que chegar nesse próximo nível, mas a minha impressão, a partir ali de onde ele está no auge da carreira dele, como esse meia, camisa 10, mesmo partindo da esquerda, mas que na Europa, onde se prefere mais ter esse jogador de lado, ponta, né, onde os times, apesar de muitos times terem muitos meio-campistas pelos lados, acho que para um clube que o tamanho que a gente esperava, por exemplo, do Arrascaeta, talvez os clubes pensassem mais por questão física e salarial, talvez. Mas, de novo, não estando no processo, é muito difícil fazer essa avaliação, porque talvez fosse técnico, talvez fosse salário, talvez fosse algum... Técnico não, perdão. Físico, talvez fosse salário, porque realmente, tecnicamente, acho que nenhuma dúvida de que ele poderia jogar em diversas ligas. Poderia jogar na Bundesliga, poderia jogar em algum outro clube da Premier League, talvez não fosse jogar nos clubes tops da Premier League, mas fosse jogar na Premier League. Na Espanha, sem dúvida, poderia jogar. Mas aí talvez alguns outros N fatores pudessem influenciar. Eu tenho a impressão, de novo, que o salário dele em algum momento, em 19, 20 ali mais ou menos, eu acho que se torna muito alto para, na teoria, uma aposta de um jogador um pouco mais experiente, né? Porque não é tão novo mais, mas talvez se torne mais caro trazer esse jogador do que trazer um jovem ou trazer algum outro jogador já de dentro da liga que já está adaptado e tudo mais, mesmo que tecnicamente talvez não seja do mesmo nível. Cara, um exemplo que teve esse ano, para mim, é muito claro, é o Léo Ortiz. Assim, o Léo Ortiz, ele sai do Bragantino, que é um multiclube, para ir ao Flamengo. Por que o Bragantino não mandou esse cara pro Salzburg, ou no mínimo pro Salzburg, mas pro Leipzig? Porque ele me parece, sei lá, nível de jogador titular de seleção brasileira. Ele me parece ter esse nível. Faltava esse selo, faltava uma confirmação e agora a Juventus quer, só depois do selo? Às vezes precisa, às vezes pode ser essa expectativa de estar num time maior também, né? Jogou no Flamengo agora, mas a gente vai ir para
alguma outra situação que talvez os clubes não tenham apostado. Também considero tecnicamente o Léo Ortiz muito bom. Como construtor, para mim é um zagueiro muito, muito top. Muito top. Acho que defendendo também, mas não sei se o nível que... E, de novo, talvez não seja o nível que se espera para os big clubes, né? A gente está falando, a gente fala de elite nata do futebol. Talvez para outros clubes ele sirva. Mas, realmente, não sair de um clube estando ali, poder ir para o Leipzig, talvez vá a outros N fatores que quem estava lá internamente na RB tenha mais noção que a gente de por que foi para o Clube X, não foi, por que ficou no Brasil. Porque, assim, também, querendo ou não, o Flamengo paga um valor bem considerável pelo Léo, né? Não estou dizendo que não vale, mas é um valor considerável para um zagueiro de 27, 28 anos que talvez um clube da Europa não vá arriscar. Se não tiver, de novo, não vai arriscar não estando testado no futebol europeu. Isso, de novo, não significa que seja bom ou ruim, mas eles não vão arriscar. Essa é uma prática deles, me parece muito clara, que precisa ter, ou se não, sempre que colocavam o nome dele em pauta, iam colocar isso como essa opção. Nunca jogou fora, talvez seja um ponto a se considerar. Mas aí tudo depende dos processos de quem tá lá, de quem não tá, de porquê. Mas talvez, de novo, para top, talvez não, mas para outros clubes grandes ele possa servir. E aí vai muito também do próprio destino de carreira dele, né? Se ele vai, não vai. Porque a própria Juventus que foi citada não é um time que paga muito nos jogadores contratados. Eles seguraram bastante para pagar no Todibo, do Nice, e o Nice pedia algo em torno de 10 a 15 milhões de euros. Imagino que o Flamengo não vai pedir menos que isso. Então, talvez seja um fator financeiro também do que os clubes vão pagar por um defensor de 27 anos, que sim, esteve na seleção recentemente, mas que para eles ainda não foi testado na Europa, né? Então, talvez eles levem isso em consideração também como um ponto. Não venderia. Não venderia por esse valor, certamente. Porque pagou o quê? Pagou 12? Mais? Foi por aí. Não, se vendesse, não vai querer pegar, não vai perder dinheiro. Não vai querer perder dinheiro. É isso aí. Cara, para a gente encerrar o nosso papo, minha pergunta padrão que eu faço para todo mundo. O jornalista Gianni Brera, italiano já falecido, deixou um enigma na minha cabeça aqui que eu divido com todo mundo que vem aqui. Tá? Ele diz que o jogo de futebol perfeito terminaria 0-0. Tu concorda com isso que ele falava? Se a gente partir do ponto que tu monta um time para não tomar gol, sim, talvez sim, né? Mas os dois times montam times para não tomar gol. Mas essa é outra que a gente pode, que nem aquela do talento ser natural ou não natural, essa é uma que pode discutir durante horas. Mas hoje eu diria que não, acho que o 0-0 não significa o jogo perfeito, significa para mim o jogo perfeito a partir do ponto de vista de montar defesas, mas tu monta ataques, para o ataque ser perfeito, no mínimo um gol ele tem que fazer. Convenhamos, tu monta um ataque para fazer gols, né? Ao mesmo tempo que o outro time vai montar para não tomar e tudo mais. Eu tendo mais a não concordar com a frase, mas eu entendo o ponto de vista dela, de que se tudo acontecer como os conformes dá 0-0, mas se tudo acontecer como os conformes como eu quero no ataque, ele vai fazer um gol na defesa. De alguma forma ele vai fazer um gol. A gente puder quase fechar um. Se o volante faz a dobra, se o lateral tá posicionado. Na teoria, eu fiz meu ataque montar também para isso, né? Eu fiz meu ataque tá preparado para isso também. Então, eu tendo a discordar, entendo o ponto de vista, mas eu acho que tem gols. Pode até ser um empate. Mas eu acho que tem gols. Eu sei que o Zago trouxe mais estudos baseados em outras coisas, mas assim, a minha impressão, pensando em uma semana de treinamento, que eu vou treinar meu time para atacar e defender, e tudo isso no mundo perfeito, eu ganho e faço gols e não tomo. Se os dois times fazem gol e tal, ganham, eu vou fechar no empate. O empate eu até fecho, mas eu acho que o 0-0 eu não fecho. O 0-0 acho que aí já é demais. O que nós podemos fechar é que esse Gianni Brera gostava mesmo de um catenaccio e era um retranqueiro nato, né? Isso aí a gente fecha. Não, isso a gente pode fechar. Gabriel, porra, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Foi um papo maravilhoso, daqueles que não dá vontade de parar nunca. Se eu não tivesse uma criança aqui apontando para a barriga e me obrigando aqui a parar para dar comida para essa pessoa, eu não pararia nunca, porque esse foi um baita de um diálogo. Meu irmão, sucesso ao Pafos, tá? Tu sabe, eu já te escrevi isso nas redes sociais. Eu passei a torcer um pouquinho pro Pafos por tua causa, e eu faço isso com todas as pessoas que eu gosto e que admiro e vejo que fizeram essa transição que você fez. Tá? Você conta com a minha admiração e com a minha torcida, meu caro. Obrigado, Vitão. Obrigado a todo mundo que acompanhou, quiser entrar em contato e tudo mais. Eu peço para o Vitor deixar. Estou sempre aberto para a pessoa que quiser falar alguma coisa, mandar um e-mail, alguma coisa. Fico aberto para isso, para conversar. E, Vitor, obrigado mais uma vez. Eu estou sempre acompanhando, né? Eu gosto de trabalhar me atualizando muitas vezes, porque também o trabalho de um scout é estar bem informado.
mais do que ter uma boa análise, muitas vezes é estar bem informado. Acompanho o teu canal, acompanho outros canais também que fazem análise para também estar por dentro do que acontece aqui no Brasil. Agradeço muito de novo o convite, fico à disposição. Tomara que realmente esse número só aumente. Vi hoje quando a gente foi bater esse papo, estava com 70 mil, acho que tem só para aumentar o número de seguidores. Obrigado mais uma vez. Enfim, quem quiser entrar em contato pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem aí, não tem problema. E eu agradeço mais uma vez, Vitão. Um abraço, Gabriel. Um abraço, feliz ano novo para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Valeu. Valeu.